Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje entrevista o médico Dr. Marcos Lima. Nós vamos conversar sobre o Conselho Regional de Medicina, o CREMERNE, e a última eleição realizada nos dias 14 e 15 de agosto. Bem como falaremos sobre as perspectivas para o futuro após essa eleição. Meu amigo Dr. Marcos, que satisfação receber você mais uma vez. Você já é o zero e viseiro do nosso ponto de vista, é a terceira vez que eu lhe entrevisto, e por assuntos diferentes, e dessa vez para falarmos sobre o CREMERNE. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite e ter vindo participar desse nosso ponto de vista de hoje. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui presente mais uma vez, né? Como eu já falei antes, eu me sinto sempre muito à vontade e muito bem tratado aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Doutor Marcos, o que é o CREMERNE? Explique para o nosso telespectador o que é o Conselho e qual a sua função. Essa pergunta é muito interessante porque um dos desafios do Conselho é exatamente transmitir para a sociedade e para os médicos o que significa essa instituição. É uma instituição criada por lei que tem como principal atribuição a fiscalização e a regulamentação da prática médica. Isso significa que é uma instituição que presta serviço à sociedade. Eu costumo dizer que o médico ele presta serviço à sociedade na individualidade da sua relação médico-paciente e a instituição Conselho de Medicina é uma forma coletiva dos médicos prestarem um serviço à sociedade. Então, tudo que a instituição faz, ela faz pelos médicos em prol da sociedade. Essa seria, em resumo, a instituição Conselho Regional de Medicina. Como é a composição do Conselho, da sua diretoria toda, como um todo? Nós temos 40 conselheiros que são eleitos, nós temos mais 2 conselheiros que são designados pela Associação Médica e a diretoria. A diretoria é composta pelo presidente, pelo primeiro, segundo e terceiro vice-presidente, a parte administrativa, que seria as secretarias, a secretaria-geral, primeira secretaria, segunda secretaria, a tesouraria com primeiro e segundo tesoureiro e a corregedoria, né? Cada um desses diretores tem, por regimento interno, tem suas atribuições, suas competências, né? E é importante até frisar que a função de diretor do conselho ela é uma função honorífica, ou seja, o conselheiro que é diretor ele não tem uma remuneração. Ele, assim como todos os demais conselheiros, podem ter verbas indenizatórias, quando, no caso de jetões, em determinadas reuniões que são deliberativas, ou quando viaja representando o Conselho a questão das diárias. Mas é uma atividade honorífica, uma missão, na realidade, que os membros conselheiros como um todo e os diretores também assumem no momento em que eles se decidem ser conselheiros. Na última eleição, você despontou como secretário, mas você já foi presidente também do CREMERNE, não foi? Isso, eu sou ex-presidente, né? Passei por 2 gestões como presidente e agora, nesse momento, estou secretário-geral. Que beleza. Como é que transcorreu essa última eleição? Foi pacífica? Foi tranquila? Foi tranquila, assim, foi uma eleição onde, depois de um período sem ter uma chapa concorrente, nós tivemos uma chapa concorrente, né? A eleição em si foi bastante tranquila no sentido de que o próprio Conselho Federal ele vem cuidando muito bem dessas eleições a nível nacional. Tivemos aí um sistema novo, mas que correu tudo muito bem, que foi a votação completamente online, né? Isso facilitou para que todos os médicos pudessem votar em qualquer lugar do mundo, né? E aumentou a participação. Então foi mais um momento de exercício da democracia, a gente entende como sendo um momento importante de escolha, né, e de exercício da democracia. Quantas chapas concorreram? Nós tivemos a chapa de situação, a que eu estive participando, e temos também a chapa de oposição, foram 2 chapas. Há quanto tempo se realizam essas eleições? De quanto em quanto tempo? De quanto em quantos anos?
A periodicidade são 5 anos, que é o período de gestão de cada corpo de conselheiros eleito, né? E as eleições, elas são, pela primeira vez, como eu falei, foi feita de forma online, mas eram feitas de outra forma, depositando o voto na urna, né? Mas desde que foram criados os sistemas de conselho, que as eleições são eleições diretas, né? Ou seja, os médicos vão lá e votam pelos seus médicos, pela sua chapa de preferência, né? Significa dizer que a modernidade tem ajudado bastante as instituições como o CREMERNE, porque votando online, você fazendo esse voto via computador, via internet, facilita muito mais as coisas. Muito. O Conselho Federal de Medicina ele vem se modernizando e, na realidade, toda a autarquia, né, o Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina vem se modernizando e acompanhando todo o avanço tecnológico, né, todas as inovações para exatamente facilitar e entrar dentro do que é a modernidade, né? Ou seja, nós estamos num momento de muitas inovações e a comunicação, tudo isso tem se modificado e, inclusive, até os próprios regramentos, as próprias regulamentações sobre o exercício da medicina, elas têm que ser modificadas até com a periodicidade menor, porque fatos novos vão surgindo, né? Então, o Conselho Federal tem se preocupado com isso, e os regionais também, de modernizar suas práticas. São 5 anos seguidos da chapa vencedora. Isso, perfeitamente, são 5 anos. No meio no caso do nosso regimento interno, do CREMERNE, no meio da gestão, ou seja, com 2 anos e meio, há uma nova eleição de diretoria, né? A diretoria é eleita no começo da gestão e no meio da gestão ela novamente, há uma nova eleição para a diretoria. Como é que se dá essa eleição? É só entre os conselheiros? Só entre os conselheiros. Inclusive, a própria chapa ela não se apresenta com uma diretoria, ela se apresenta como 40 conselheiros e apenas na primeira plenária são decididos aqueles que serão os diretores. Quando vai ter essa primeira plenária? Dia 1º de outubro será a primeira plenária, que é exatamente a posse da nova diretoria, da nova gestão. O que significou essa disputa de 2 chapas para o CREMERNE? Eu entendo que uma disputa eleitoral ela tende a tornar os dois lados maiores do que antes do início do pleito, né, da disputa da campanha. Eu acredito que isso aconteceu conosco. A chapa 1, né, que é a chapa vencedora, nós entendemos que nós aprendemos muito com essa campanha. E isso, logicamente, a própria instituição cresceu muito, vai crescer muito em relação após essa disputa eleitoral. Porque a disputa eleitoral ela traz uma série de discussões, ela traz à tona, permite que quem está na situação possa divulgar as suas realizações, as suas entregas, traz temas importantes para a medicina, para que eles sejam discutidos, não só a nível médico, mas também da sociedade. Então eu acho que nós saímos maiores do que entramos nessa campanha. A chapa 1 foi a vitoriosa. Você faz ainda parte dela. Como é que você avalia as ações da diretoria anterior, que vai deixar agora, a partir do dia 1º de outubro? Faça avaliações do que aconteceu de produtivo, de positivo, feito pela diretoria que deverá ser alterada no próximo dia 1º. Muito bem. A gestão, eu sou suspeito porque faço parte da gestão já de gestões anteriores, mas eu posso garantir que o que foi feito foi tudo que chegou ao Conselho, todas as demandas que chegaram ao Conselho, elas foram profundamente analisadas, se buscou de forma incessante a melhor solução para todas as demandas. Esse conselho, nós somos pioneiros, vanguardistas no sistema conselhal em algumas ações, nós mudamos paradigmas, né? Nós ampliamos, dentro da nossa competência principal, que é de fiscalizar e de regulamentar a prática médica, nós ampliamos as nossas competências com vanguardismo, ou seja, há pioneirismo em determinadas ações nossas que o sistema conselhal vai começar
a utilizar também, como, por exemplo, o curso de Educação Médica Continuada, que começou aqui no nosso conselho, no CREMERNE, e agora, nessa última década, a questão das ações civis públicas por melhorias no serviço de saúde. Nós tínhamos a nossa atividade era de interditar eticamente os ambientes que não davam condições de trabalho, da boa prática na medicina. Houve uma mudança de paradigma onde se interpretou que essa era uma atitude que às vezes prejudicava mais a sociedade do que ajudava, né? E se decidiu por lutar para que aqueles serviços melhorassem. E aí surgiu a possibilidade, né, de ações civis públicas, e através dessas ações civis públicas, que já estamos aí há 10 anos utilizando-as, né, nós conseguimos avançar em vários pontos importantes para a assistência médica. A ampliação de leitos de UTI no Estado, há uma ação que nós conseguimos ampliar 180 leitos de UTI até agora e ainda está em andamento. A maternidade Almeida Castro, que estava para fechar em Mossoró, ela hoje é a maior maternidade do Estado, graças a uma ação civil pública do Conselho, que para que ela não fechasse, hoje ela é mantida através de uma intervenção judicial, né? E uma série de outras ações, né, um melhor tratamento dos pacientes com pé diabético, enfim. Então, nós trouxemos para o sistema conselhal uma nova forma de abordar aquilo que a gente vê nos nossos relatórios de fiscalização. O grande desafio do Conselho de Medicina é transformar relatórios de fiscalização em benfeitorias para assistência aos nossos pacientes. E isso a gente conseguiu ao longo desses anos. E talvez isso tenha sido o ponto mais importante nessa eleição. Mostrar essas realizações e ter o reconhecimento dos médicos em relação a tudo isso que foi feito. Você falou da maternidade em Mossoró e eu, coincidentemente, assisti um vídeo mostrando como é que funciona. Poderá o Conselho atuar em outros hospitais? Já estamos atuando, né? Há ações, por exemplo, de abastecimento do Valfredo Gurgel, momentos críticos de abastecimento do Valfredo Gurgel, que é o principal hospital do nosso estado, nós conseguimos abastecer através da ação civil pública. Há ações civis públicas que nós chamamos de consórcio jurídico, né? Nós conseguimos um hospital regional que não está funcionando, que não tem escala completa de plantonistas, que está tendo dificuldades, precarização do trabalho médico, a gente entra com ação, mas envolvendo todos os municípios que são beneficiados por aquele hospital regional. Um exemplo desses é o Hospital de São Paulo de Potengi, que estava praticamente parando de funcionar, e uma ação civil pública fez com que os outros municípios também se envolvessem na manutenção desse hospital, e ele está se mantendo, né, voltou a funcionar. Então, assim, são várias questões, né, várias demandas nessa área, e que esse conselho foi pioneiro nesse sentido, né, de atuar positivamente, proativamente, tentando resolver o problema e não utilizando apenas aquele artifício de interdição ética. Inclusive é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, é reconhecido pela Justiça Federal, essas ações civis públicas, elas são reconhecidas como um case, né, nacional. O impacto delas é muito importante para a saúde pública, né, do nosso estado, e tem esse reconhecimento. Precisávamos desse reconhecimento nesse momento agora de eleições, e acredito que a mensagem que passamos na nossa campanha fez com que a maioria dos médicos entendessem todo esse trabalho que vem sendo feito. Que beleza! Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite. Posto Pinheiro Neópolis. Posto J Flor 2 Quintas. Posto J Flor 2 Tic Sept Rosado. Posto Boa Praça Alecrim. Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon. A sua satisfação é o nosso combustível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua.
Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o Dr. Marcos Lima. Amigo, você falou para a gente, no primeiro bloco, sobre algumas ações do CREMERNE. Mas uma coisa que está me chamando a atenção é que, ultimamente, tem havido muita crítica por parte dos jornalistas do atendimento no Valfredo Gugel. É uma coisa que, na verdade, é muito antiga. É o hospital de referência do Estado e muitos saem do interior pela falta de hospitais e desaguam no Valfredo Gugel. Como o Conselho pode ajudar a fluir melhor esse atendimento no nosso hospital Valfredo Gugel? É uma questão estrutural, né? O Valfredo Gugel é como se fosse o termômetro da saúde, da rede de assistência estadual. Quando você tem dificuldades, quando o Valfredo começa a enfrentar dificuldades, é porque o sistema não está funcionando muito bem. É porque existe aí uma fila de esperas por procedimentos, é porque os outros hospitais não estão conseguindo levar a cabo as suas missões, né? Isso é o termômetro, né? Então, sempre que o Valfredo entra em situação de colapso, com pacientes nos corredores, é porque o sistema todo não está funcionando, é como se fosse o termômetro. O Conselho sempre se preocupa em monitorar o que ocorre no Valfredo Gugel, exatamente porque esse é o termômetro da nossa saúde pública. E quando há uma situação muito crítica, o Conselho busca medidas administrativas e quando a situação é muito crítica ao ponto de não ter uma solução imediata, né? Em situações, por exemplo, de desabastecimento, o Conselho acaba tendo que entrar com ações civis públicas também. É um problema que acontece periodicamente. Desde que eu me entendo de gente, periodicamente acontecem essas críticas ao Valfredo Gugel. Eu desejo a vocês que venceram essa eleição que possam atuar junto a quem de direito para que esses fatos negativos não se repitam com relação ao nosso hospital Valfredo Gugel. Agora, você participou como um dos coordenadores dessa chapa, da chapa vitoriosa. Você se emocionou muito em algum momento? Muito, muito, né? Primeiro, o momento em que eu aceitei o convite para ser um dos coordenadores de campanha, né? Já foi um momento em que a reflexão foi emocional, né? Eu posso dizer que um dos motivos principais de aceitar essa coordenação de campanha foi o respeito que eu tenho a todos que entregaram momentos de sua vida ao longo desses anos, né? Aí eu incluo as diretorias, os conselheiros,
os nossos colaboradores, funcionários, e depois também, durante a campanha, os apoiadores, né? Nós tivemos aí uma adesão de colegas apoiando diretamente a chapa, se disponibilizando para fazer depoimentos, desde colegas bem jovens até colegas muito experientes. Isso para mim foi uma campanha bastante emocional, né? Bem emotiva, e eu posso dizer que a parte mais bonita dessa campanha foram as visitas. Chegar nos lugares onde os médicos trabalhavam e conversar olho a olho com eles. Esses momentos para mim foram marcantes, né? Muitos já conheciam o trabalho do Conselho, alguns a gente teve que passar as informações, né? Mas foram momentos muito especiais, assim, e eu posso dizer que sim, que eu me emocionei ao longo dessa campanha, e desde o primeiro momento, né? Como eu falei, a minha decisão de aceitar a coordenação foi baseada no respeito que eu tenho a todos os que, ao longo desses anos, se dedicaram à instituição e conseguiram avançar com isso que a gente já falou anteriormente, né? Com todos esses feitos, com mudanças de paradigmas. Isso gera muito trabalho. E um trabalho, como eu falei, um trabalho como uma missão, né? E todos encararam muito, muito bem ao longo desses anos, e eu tinha esse compromisso, né, de trabalhar por esse reconhecimento. A campanha em si demorou quantos meses? A campanha em si demorou entre 1 mês e meio e 2 meses. Somente isso? Foi um período muito curto para tomar decisões, para organizar a campanha, para trazer uma equipe técnica para nos auxiliar, e tudo isso foi feito em um curto espaço de tempo. Que beleza! Se todas essas campanhas fossem assim, seriam bem tranquilas, porque campanha demorada, como antigamente existiam, faziam com que os próprios eleitores ficassem cansados também. Agora, o resultado dessa eleição foi muito parecido com o resultado apontado por uma pesquisa, pouco tempo antes da eleição propriamente dita. Por quê? A que se deveu esse resultado tão próximo da pesquisa? Nós tivemos um resultado expressivo, né? Primeiro pela quantidade de médicos que votaram, né? Eu acredito também pela facilidade com que o sistema proporcionou aos médicos para votarem. E segundo, pelo engajamento, pela participação, né? Tivemos participações diretas, criamos grupos de apoiadores no WhatsApp, e esses grupos encheram de médicos querendo apoiar a chapa. Então, acredito que tudo isso foi como uma bola de neve. Em tão pouco tempo, mas muito intenso. Os 45 dias foram momentos de intensidade, né? E onde houve um envolvimento geral dos médicos. Eu acredito que a campanha ela foi progressivamente mostrando, né, esse aumento de engajamento, mas evidentemente a gente sempre naquela expectativa do resultado final, porque não se ganha uma eleição na pesquisa, se ganha quando termina o último voto, e aí a contagem do voto é quem vai definir isso. Nós estávamos apreensivos na expectativa, independente dessa pesquisa que tinha sido um resultado positivo. A chapa 1 teve uma maioria expressiva? Tivemos 74% dos votos. 74%? Isso. Então o trabalho de vocês, e você como o coordenador da campanha, foi altamente produtivo e alvissareiro, porque esse percentual de vitória raramente se vê. Foi a maior diferença do Brasil, né? Entre a primeira, a maior diferença quando você tinha 2 chapas envolvidas, né? Acredito que foi esse conjunto de fatores, né? Assim, as entregas que foi inclusive uma oportunidade do Conselho de divulgar mais as suas entregas, né? Eu sempre dizia durante as nossas reuniões que nós estamos passando por um momento especial, que é um momento em que o Conselho está tendo uma oportunidade de mostrar o que significa essa instituição, e mostrar o que ela fez, o que ela é capaz de fazer, né? E a gente encarou isso como uma grande oportunidade. Sem falar também das pessoas, né? As pessoas que estavam envolvidas nesse processo, as pessoas que apoiaram esse processo. Então, acho que tudo isso foi uma junção de fatores. A forma como a gente também levou a campanha de forma respeitosa, propositiva, né? Eu acho que tudo isso foram pontos que acabaram resultando com esse resultado final, né? Chegaram a esse resultado final. Que beleza! Agora uma pergunta que eu tenho que fazer.
Houve eleições em todo o país ou só no Rio Grande do Norte? Todos os regionais passaram por processo eleitoral no mesmo dia, dia 14 e 15 de agosto. Em todo o Brasil. Todo o Brasil. Que coisa. Eleições de todos os regionais, Todos. os conselhos regionais. E a chapa que venceu com maior maioria foi exatamente a sua. Foi aqui no Rio Grande do Norte. Foi no Rio Grande do Norte. Quais são as perspectivas para o futuro? Você, como membro conselheiro, membro do nosso CREMERNE, o que é que vocês imaginam que vai acontecer daqui para frente? Primeiro é que surgirão, como sempre teve, novos desafios e a gente vai ter que estar preparado, toda a equipe, todo o grupo, todo preparado para enfrentá-los. E segundo, aproveitar tudo isso que a gente aprendeu na campanha, né? Tudo isso que a gente aprendeu nesse pleito eleitoral, porque eu acho que nós tivemos vários aprendizados e a partir desses aprendizados melhorar nossa performance, trazer melhorias, sempre na busca por mudanças de paradigmas. Nós estamos num mundo onde exige isso de todos nós, né? Hoje nós vivemos de uma forma totalmente diferente do que vivíamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e essa mudança de paradigma ela é necessária para todos nós. A gente tem que se adaptar a essas novas tecnologias, às novas demandas, né? Os novos dilemas que vão surgir, dilemas éticos, e é isso que o Conselho vai ter que seguir seu caminho na busca por se adaptar a essas novas situações e aproveitar todo o aprendizado que tivemos agora nesse período de campanha. E tirar proveito da modernidade, das coisas que estão acontecendo e que vão continuar a acontecer com muita frequência. E realmente é um aprendizado para todos nós. Para vocês que fazem o conselho, também deve ser desafiador. Sim, a medicina é uma área de constante inovação, né? Em todas as áreas médicas você tem novos dilemas, porque toda inovação é geradora de dilemas éticos, né? Toda geração ela tem, toda nova tecnologia, toda inovação ela traz vantagens e desvantagens, como se deve aplicar, a melhor forma de se aplicar, como ela não pode ser aplicada, a forma mais adequada de ser aplicada, e tudo isso são dilemas que o Conselho, por ser aquele que define o Código de Ética Médica, que define a forma como nós médicos devemos nos comportar, tem que estar enfrentando esses dilemas e trazendo soluções para que a gente possa ter uma boa prática na medicina e defender a medicina sempre. Sempre, com certeza. Dr. Marcos Lima, eu me transformei desde a primeira entrevista, passando pela segunda e agora na nossa terceira entrevista, num fã seu. Você está aqui conversando com um jornalista, que se transformou em seu fã. Então, só me resta desejar muito êxito, muito sucesso para essa chapa vitoriosa e que, se Deus quiser, breve a gente possa bater outro papo sobre novas realizações. Eu estou preocupado porque o diretor já mostrou o dedinho, mostra o reloginho, dizendo que está na hora de terminar o programa, que é bem rapidinho, são só 30 minutos. Mas eu queria passar a palavra para você se dirigir ao nosso telespectador e telespectadora, que certamente está maravilhado com essa nossa entrevista, porque estão conhecendo o que é o CREMERNE. Muitos conhecem, outros nem tanto, de modo que você foi extremamente esclarecedor sobre o Conselho Regional de Medicina. Volto a palavra para você, para se despedir, mas também para emitir sua opinião sobre essa vitória e o que vocês pretendem fazer. Em primeiro lugar, dizer que a recíproca é verdadeira, né? Eu me sinto sempre muito bem acolhido, sempre quando vem ao seu programa, então sou também seu fã, né? Em segundo lugar, agradecer o convite e agradecer agora, nesse momento, aos médicos do Estado, né? E dizer que o Conselho tem um compromisso de atuar para todos os médicos, para 100%. Essa estatística do resultado da campanha, ela não vale a partir de agora. Todos os médicos estão contemplados, o Conselho Regional de Medicina é uma instituição de todos os médicos. Agradecer o convite mais uma vez e agradecer não só aos médicos do Estado, mas principalmente àqueles que trabalharam conosco nessa campanha, né, como eu já falei, esse envolvimento emocional, né, e toda a equipe que nos apoiou, os nossos apoiadores, os conselheiros e a todos. Muito obrigado a todos. Que beleza.
na hora que vocês tiverem alguma coisa nova acontecendo no CREMERNE, pode dispor do ponto de vista que está à disposição de vocês. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer sua costumeira audiência e dizer a você que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.